Pessoal, deixa eu só repetir aqui para poder ficar gravado para quem não está assistindo. Vou por tela cheia, liguei o gravador, tá? Então, a aula de hoje, vamos contar um histórico, né, de como surgiu, quando surgiu, por que surgiu as metodologias de desenvolvimento de software ágeis. Vou falar sobre o Manifesto Ágil, que são 12 pensamentos, né, onde se fundamenta as metodologias ágeis, as principais motivações, né, o porquê do surgimento dessa nova metodologia, dessa nova maneira de se gerenciar projetos. Essa metodologia é uma metodologia para gerência de projetos de software, tá? Por que adotar metodologias adaptativas ou ágeis? São sinônimos, tá? Adaptativa ou ágil. Como é feito o design e a construção de software através de metodologias ágeis. Vamos fazer uma comparação das metodologias iterativas, né, da engenharia de software tradicional e comparar com controle de processos imprevisíveis, que é uma grande falha, né, das metodologias tradicionais, que eles querem controlar os processos, controlar os projetos, mas é defendido aqui que desenvolvimento de software é um processo imprevisível, que é difícil de controlar, né? Essa é uma grande falha do modelo antigo. Vamos dizer quais são as vantagens em se adotar metodologias ágeis, que possuem maior interação com o cliente. É isso que faz a gente garantir a qualidade. Se o cliente está olhando tudo que a gente faz passo a passo, é uma garantia de qualidade, de satisfação do cliente. As metodologias ágeis sempre põem as pessoas em primeiro lugar, ao invés de processos em primeiro lugar, assim como vem sendo feito nas metodologias tradicionais. As metodologias ágeis diz que a gestão do projeto é orientada às pessoas e não aos processos pré-definidos. A gente vai discutir amplamente cada um desses tópicos. E adaptabilidade de processos. A gente vai discutir as metodologias ágeis, também ditas como adaptativas. Elas, é lógico que você vai ter um projetinho, né, pré-concebido, mas esses processos pré-definidos são adaptáveis. Aqui nessa página 3 é uma orientação para quem não está participando dessas aulas síncronas. Então, qual é a recomendação? Eu deixei 2 videoaulas aqui, além da minha videoaula que vai ser gravada, disponibilizada também, né? Vocês assistam primeiro as videoaulas, depois leiam o texto e façam os exercícios. Aí vai ficar muito mais fácil o entendimento do texto. Vocês estão vendo aí o slide 4? Parece que não aparece. 3. Próximo slide. Nada? Dá para ver o slide número 4 aí, Diego? Para mim ficou tudo branco. Eu vou seguir pelo... Só eu que não vejo. Vou seguir pelo meu
PDF aqui mesmo. Vamos em frente. Então, histórico. Slide número 4, ok? Vocês estão vendo aí, né? Só eu que não vejo. Mas eu vejo o meu. Então, na época de década de 1990, né? A tecnologia de computador, de software, desenvolvimento de software, compiladores, começou a melhorar, né? Ficou mais linguagem Java, programação orientada a objetos. O desenvolvimento de software foi se tornando mais rápido. E sempre assim na história, a tecnologia vai puxando, vai modificando a maneira de trabalhar. Tendo em vista isso, os métodos pesados que se aplicavam, né, aos computadores antigos, onde tudo era mais moroso, tinha que ser tudo muito bem especificado, porque custava caro, era mais difícil desenvolver, mais demorado. Então eles se baseavam muito na documentação, num projeto muito bem detalhado, e aquele projeto tinha que ser seguido, né? Não podia modificar enquanto não terminasse o software. Então a gente chama essa metodologia de métodos pesados, muito focado em documentação. Você tem que projetar tudinho de ponta a ponta primeiro, antes de qualquer linha de código seja feita. O projeto é discutido, aprovado, e depois que é aprovado, fica um tempão lá projetando, documentando. Depois que é aprovado, ninguém mais pode mexer, né? Tem contrato rígido, se for mexer naquilo vai envolver assinar um novo contrato. É um negócio assim que depois que foi definido, é travado, é engessado, não muda mais nada. Por que não pode mudar? Porque senão ninguém mais vai garantir o prazo de entrega, né? E ninguém mais vai garantir aquele custo, né? Foi muito bem especificado, contratado, e aí tem que esperar desenvolver e entregar o software. Então existia um formalismo muito grande na documentação e nas regulamentações. E aquilo era gerenciado passo a passo, né? Pelo método burocrático do modelo em cascata, né? Que vocês já conhecem. Então, tendo em vista isso, porque a tecnologia já ficou muito mais flexível, desenvolver software ficou muito mais fácil, alterar o que já foi feito, todo mundo já dominava, tem ferramentas de software, né? Os IDEs, a linguagem Java, tudo ficou mais fácil, então não precisava mais aqueles métodos pesados de antigamente. A partir desta reflexão, novos frameworks. O que é um framework? Framework é todo um modelo que você segue, né? Uma estrutura básica, todo mundo conhece aquela metodologia, aquele jeitão, aquela estrutura de documentação, aquele jeito de trabalhar. Isso é o framework. Uma coisa que todo mundo segue e trabalha baseado nisso. Então, novos frameworks para processo de desenvolvimento de software começaram a surgir, sendo conhecidos inicialmente pela denominação métodos leves ou lightweight methods. Métodos leves, pessoal, é muito baseado no toyotismo, na indústria Toyota de automóveis, né? É onde surgiu em primeira vez o Lean Production. Lean Production quer dizer produção leve, que é assumido equipes de especialistas, pequeno grupo de especialistas, né? Dentro da fábrica da Toyota, que não tem gerentes. É o próprio pessoal que é da produção mesmo, que se reúne, decide o que deve ser feito. Eles têm um autocontrole, são autogerenciáveis. Eles tomam decisões soberanas ali. E não existe um gerente que fica controlando o trabalho dos outros, né? E as metodologias ágeis
tem muito a ver com o toyotismo. Inclusive o toyotismo, né, tem um método lá, aquele quadro que você põe assim, aquele quadro enorme. Todos os operários veem, né, o andamento da produção, né? Se vocês trabalham lá, montagem de motores. Terminamos 10 motores. A equipe de montagem e teste de motor vai lá naquele quadro e põe lá 10. É um quadro que todo mundo vê e todo mundo como é que se diz? Se planeja, se sincroniza, toda a fábrica inteira é sincronizada com aquilo. Quantas peças vão precisar ser pegas no estoque? E é o quadro chamado Kanban. Kanban é o quadro. E nos métodos ágeis nós temos também o Kanban. A Toyota, ela se tornou a maior fabricante mundial de automóveis e ela que veio com esse método que foi muito bem aceito no mundo todo, superando General Motors, Ford, que ainda seguia a metodologia tradicional. Então, as pessoas gerentes de projeto de software, né? Analistas, profissionais de desenvolvimento de software, em 2001, tendo em vista uma nova maneira, uma nova tendência, né, que já estava sendo praticada para a produção de software, eles se reuniram numa estação de esqui, né, nas montanhas nevadas do estado norte-americano de Utah. Foi uma conferência internacional, né, um simpósio. Então vieram estudiosos, especialistas, profissionais mesmo que produziam software, né? Não são teóricos, eles são práticos e ao mesmo tempo estão querendo discutir uma metodologia nova. Então todos esses profissionais aqui, são 17 no total, são pessoas assim de notório saber, profissionais, e todos já, cada um publicou um livro, né? Você pode ver que se for... Oi. Agora sim. Então, agora foi. Agora eu tô vendo também. Deixa eu seguir por aqui. Bacana, obrigado por avisar, amigo. Tô te ouvindo bem agora, Diego. Ai, que bom te ouvir. Bom ouvir sua voz, viu? Dá mais confiança pra gente aqui. Então, esses 10 profissionais se reuniram para discutir. Cada um mostrou como que trabalha, apresentou sua proposta. E a ideia era formular uma nova metodologia, né? Fazer tipo assim uma padronização para que todos trabalhem de maneira similar. Todos acreditavam que precisava mudar a maneira de como se produz software, de como é gerenciado o projeto. E com certeza, né? Todos esses 17 profissionais, eles perceberam que eles têm muito em comum nos pensamentos deles, apesar de cada um fazer do seu jeito, com pequenas variações, né? Mas todos tinham muito em comum na metodologia. A gente já vai ver mais para frente. Então, com o decorrer das discussões, cada um apresenta o seu trabalho, sua metodologia, sua proposta. Foi aberta a discussão e eles perceberam que como eles têm muito em comum, então vamos redigir um documento, né, para que fique homologado, padronizado. A gente quer divulgar isso para o mundo todo, né? Essa nova proposta. E
Esse Martin Fowler é um dos congressistas aqui. Foi ele que criou o termo agile, ágil, né? Se pronuncia agile, para descrever o que eles estavam discutindo. Então, dessa forma, o documento foi elaborado. Todos os 17 estudiosos profissionais assinaram esse documento. São 12 frases, né? Os 12 mandamentos. E esse documento foi chamado de Manifesto Ágil, tá? Foi uma data histórica, né? Pessoal, aqui eu vou falar um por um dos itens aqui do Manifesto Ágil. São 12. O que tiver entre aspas é o que foi traduzido assim, fielmente, do Manifesto Ágil. E se tiver alguma coisa a mais, são comentários do autor, né? Então, a ideia era abandonar métodos antigos, né? E adotar essa nova metodologia sempre que possível. Eles achavam que os métodos antigos são ultrapassados, porque eram baseados em tecnologias muito antigas, computador antigo, onde era difícil desenvolver software. Agora não, agora precisa dar uma melhorada, né? Agora a gente tem hardware mais avançado, a gente tem linguagem de programação, Java, tem IDE, né? Tem todas as ferramentas para desenvolver software que aumenta muito a produtividade dos programadores. Então, o primeiro pensamento vai de A até J ou N, não sei. A prioridade é satisfazer ao cliente por meio de entregas contínuas e frequentes de software de valor. Então, o que importa é entregar logo um .exe, um software executável, para o cliente já começar a usar mesmo de verdade, logo no primeiro mês, né? Pessoal, isso é perfeitamente possível. É lógico, você vai entregar somente um pedacinho do software, uma parte. Você fala para o cliente, ó, vamos quebrar o seu software em partes, né? Tecnicamente, como que dá para quebrar? Dá para quebrar. Então, qual parte que você quer que eu entregue primeiro? O cliente que já sabe o que é mais importante, né? Aí ele deve falar para você, me faz aí um cadastro de clientes, por favor. É só uma partezinha, só para cadastrar, não faz mais nada. Aí ele já vai usando, já vai trabalhando, criticando, conferindo, vendo se tem erros, né? E fica dando já um feedback. É isso que é importante. Você já entrega logo uma parte do software e já tem o feedback do cliente. E por esse jeito você vai garantir a qualidade, né? Então, esta visão evidencia que o cliente é o principal foco de desenvolvimento ágil, devendo entregá-lo de forma rápida e eficiente. Outra frase é o terceiro, né, do Manifesto Ágil. Mudanças de requisitos são bem-vindas, mesmo em uma fase avançada do projeto. Processos ágeis esperam que a mudança traga uma vantagem competitiva ao cliente. É parte do pressuposto que o software de valor é aquele software que tem utilidade para o cliente agilizar os seus negócios. É a única coisa que importa, né? E é focado sempre nisso. Se o software não for adaptado aos negócios, aos processos de negócio do cliente, esse software não vai ter valor nenhum, né? Então as mudanças são bem-vindas. Se você não mudar agora, o seu software vai se tornar assim inútil, né? Porque não está em conformidade com o ambiente de negócios.
Outra afirmativa. Processos ágeis não se incomodam caso os projetos mudem ao longo de seu desenvolvimento. Contudo, as mudanças devem ser aceitas somente com o intuito de agregar valor e vantagem competitiva ao negócio. Tem mudanças assim que não se justificam, devem ser descartadas. Tem que analisar, né? Letra E. Pessoal, até agora tá claro para vocês, né? Vai até a letra N. Posso dar seguimento? Vocês estão concordando? Estão entendendo? Posso prosseguir? Ok, vamos lá então. Letra E. Entregas com frequência de software funcional que tenha utilidade, né? Sempre na menor escala de tempo possível, de algumas semanas a um mês, né? Preferindo sempre um período curto, o mais rápido possível, né? O tempo de desenvolvimento é algo que deve se flexibilizar considerando as necessidades do cliente e da equipe de desenvolvimento. Sempre se deve buscar entregar software funcionando, né, com utilidade para os negócios e qualidade o mais breve possível. Letra F. As equipes de negócio e de desenvolvimento devem trabalhar juntas diariamente durante o projeto. Pessoal, isso daqui é um dos fundamentos da base para garantir a qualidade, né? Comentário do autor. Deve existir uma comunicação frequente entre a equipe de desenvolvimento e os principais interessados no projeto. A gente chama de stakeholders, as pessoas que estão financiando, que vão ser os futuros beneficiários, usuários, né? O cliente sempre deve estar presente durante o acompanhamento do projeto. É uma pessoa que participa ativamente do desenvolvimento, ele se envolve na equipe, no dia a dia, se reúne semanalmente com os desenvolvedores para tomar decisões, para conferir, para aprovar, para testar. Letra G. Construa projetos objetivando manter uma equipe motivada, fornecendo ambiente, apoio, confiança necessária para realizar o trabalho. É aquele caso que valorizar as pessoas, né? Você gerencia pessoas e não processos. Então, os gerentes de projeto, eles respeitam muito os analistas, né? Desenvolvedores. Existe sempre um clima bem leve, bem amigável entre eles. São reuniões constantes e estão sempre afinados um com o outro. Pessoal, para produzir coisa de qualidade tem que estar motivado, né? Tem que acreditar naquilo que ele está produzindo, que é uma coisa boa, né? A maneira mais eficiente de a informação circular entre a equipe de desenvolvimento é por conversa cara a cara. Aqui o pessoal não acredita em documentação. Se você teve uma ideia, você tem que conversar olho no olho, cara a cara, presencialmente e comunicar a sua ideia. A informação corre assim. E a documentação basicamente é o código-fonte produzido, tá? Porque papéis ficam lá. Uma pessoa escreve, a outra pessoa depois de uma semana que vai ler, né? Aí às vezes não entende, às vezes não concorda e a pessoa que escreveu não está lá, então se perde muito tempo com documento, atualizando documento, e esse documento não comunica assim com tanta eficiência quanto fosse uma reunião. As reuniões são diárias, né? Para alinhamento de ideias, para sincronismo de atividades.
E o cliente deve sempre estar presente para discutirem aspectos relacionados ao sistema sendo desenvolvido. Então as reuniões são muito frequentes e muito rápidas, tá? São reuniões que as pessoas fazem de pé. Ninguém senta, ninguém fica discutindo futebol. É tudo muito objetivo, muito rápido. São 15 minutos. Todo dia eles se reúnem de pé, que é para dar a ideia de cada um falar logo com objetividade. E aí, porque você põe lá, sei lá, 5, 10, 20 pessoas numa reunião, tá todo mundo parado, ninguém está produzindo nada. Esse tempo que você fica ali é precioso. Letra I. Ter um software funcionando é a medida de progresso. Então, o controle de projeto aqui são as entregas de software executável que seja útil para o cliente. E não falar, nós estamos na fase A, estamos na fase B, não é nada disso. Se você não entregou, é porque não houve progresso. Então, se você entregar um software que não funciona, é melhor que não entregue nada, né? Essa ideia. Então, à medida que as funcionalidades sejam usadas e validadas, sejam implementadas e entregues ao cliente. Letra J. Processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Patrocinadores é os caras que bancam o projeto financeiramente, né? Os donos lá, o seu cliente. Desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante. O ritmo de entregas de novas funcionalidades consegue ser mantido, incluindo melhorias contínuas, se um ambiente organizado for proporcionado, estimulando comunicação e com foco nas prioridades. Então, o cliente reúne com você, com o gerente, com o desenvolvedor, com o usuário. Todos são ouvidos. Letra K. Atenção contínua à excelência técnica, à qualidade. Olha o toyotismo aqui, pessoal. Os fabricantes lá da Toyota, eles primam pela qualidade. O que é qualidade? Agradar o cliente. É fazer o que o cliente quer, com o custo que ele pode arcar e no prazo que ele precisa. Excelência técnica a um bom projeto aumenta a agilidade. Seguir padrões de projeto que prezam pela qualidade e design. Projeto, né? É importante para manter a excelência técnica da equipe de desenvolvimento. Segundo esses princípios, é possível entregar software com qualidade rapidamente. Porque o cliente está lá dizendo o que está certo, o que está errado, o que ele gosta, o que ele não gosta. Está testando, aprovando, conferindo se não tem nada errado. Por isso que o negócio sai rápido. Os erros são evitados em grande parte. Então você não perde muito tempo com erros. JKL. A simplicidade é essencial. Aí vem o comentário do autor. Estimula-se a busca por soluções simples para os requisitos do cliente, que possam eventualmente ser aprimoradas posteriormente. A ideia aqui é o que? Entrega logo, faz somente o que foi pedido, né? Sabe aquelas florzinhas, aquela perfumaria, né? Que a gente fala, ó, esse menu tá feio. Não, deixa, depois você melhora. O importante é entregar logo, depois vai ter tempo para futuras melhorias, né? Arquiteturas complexas, né? Podem não agregar valor. E aí você desenhou aquele menuzinho bonitinho e tal, aquela ambiente gráfico, e depois você chega, tem uma alteração, aí joga tudo fora. A ideia é produzir as coisas simples depois de consolidado, né? Aí você vai implementar as melhorias.
Primeiro entrega o que é essencial, para não atrasar a entrega. Letra M. As melhorias, arquiteturas, requisitos e projetos não provêm equipes organizadas. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos provém de equipes organizadas. Aí vem o comentário do autor. As metodologias ágeis estimulam a formação de equipes auto-organizáveis. Lembra que eu falei? São equipes autogerenciáveis. Não existe gerente. O próprio desenvolvedor, programador, é que toma a decisão. Eles se reúnem, né? Todo dia e decidem o que deve ser feito. Eles se autocontrolam. E é por isso que eles conseguem se adaptar mais facilmente às mudanças de direção do negócio proposto pelos patrocinadores, pelo cliente, né? Claro. É, com certeza, Diego. E tudo que você fizer a mais custa dinheiro. E a pessoa talvez não esteja a fim de bancar esse custo a mais, né? Ela não pediu, não é verdade? É, letra N. Em intervalos regulares, a equipe deve refletir sobre como se tornar mais eficaz. Então, sintoniza e ajusta seu comportamento. Isso aqui, pessoal, é sempre quando você faz uma grande entrega, né? Terminou o projeto. Aí aquela reunião de finalização de projeto é muito importante. As metodologias ágeis valorizam muito. Aí vocês vão refletir, né? O que a gente aprendeu? O que dá para fazer melhor da próxima vez? O que foi errado, deve ser evitado? São essas coisas. A gente vai discutir nas aulas de cada metodologia. Todas elas têm uma reunião de reflexões, né? Esse período aqui são quando você efetua grandes entregas, principalmente quando finaliza o projeto. Que é para você melhorar sempre, né? Essa é a ideia. Bom, foram 12 princípios, né? Que os profissionais lá da época que se reuniram naquele grande simpósio lá, são 17 profissionais, redigiram, né? Que todos eles têm esse pensamento em comum, né? E cada um seguiu com a sua própria metodologia, né? A gente vai ver
essas metodologias aqui de cada um deles são as principais, as mais utilizadas, porque não dá para ensinar tudo, são várias metodologias. A gente vai só estudar as mais populares, as mais amplamente adotadas, tá bom? São muito similares entre si, apesar de que é outra metodologia, tá? Tá bom? Então, apesar de certo grau de informalidade, é possível perceber que as metodologias ágeis não deixam de optar pelo uso de processos, ferramentas, negociações de contrato, documentos. Eles têm que ter documentação, tem que ter o contrato, né? Tem que ter especificação de casos de uso, requisitos, mas não é tão assim, tanta ênfase como nas metodologias tradicionais. Eu falei sobre isso na segunda aula, deixa eu só pegar aqui onde que tá para eu lembrar. Eu separei aqui, ó. É o seguinte, comparando, né, o Manifesto Ágil, ele tinha uma tabelinha com duas colunas, né, que eu mostrei para vocês na aula 2. Então era assim, na primeira coluna estava escrito assim: pessoas e interações são preferíveis ao invés de processos e ferramentas. Você valoriza mais a pessoa, você gerencia a pessoa e não os processos que foram previamente definidos no projeto. As metodologias ágeis, eles primam por entregar software executável ao invés de documentação extensa e confusa. Eles não entregam documentação, eles entregam o ponto .exe, programinha útil, executado e rodando. Metodologias ágeis valorizam colaboração do cliente. Eles ouvem o cliente toda semana. Toda semana tem reunião com o cliente participa ativamente do desenvolvimento, né? Colaboração do cliente, ao contrário de constantes negociações de contrato. É aquela história, o cliente quer que mude alguma coisa, eu esqueci de falar, precisa fazer mais isso. Você não tem que ficar jogando o contrato na cara dele, você pega e faz logo, né? Se você vê que você ainda não fez, não vai impactar na data de entrega, não vai ter custo adicional, né? Então, colabore com o cliente ao invés de ficar pedindo para renegociar o contrato. Essa mudança que você pediu vai custar mais caro, tem que assinar um novo papel. Não, nada disso. Metodologias ágeis valorizam respostas rápidas para mudanças, ao contrário de seguir planos previamente definidos. Pessoal, tudo isso que eu falei é uma tabelinha que tem na aula 2. Depois se dá uma olhada. É o seguinte, não quer dizer que não existe documentação, renegociação de contrato, processos, assim como metodologias antigas, tem tudo, só que não tem a ênfase que tinha antigamente, né? Você vai dar a maior ênfase no modo de pensar ágil. Tá bom? Então é a questão de dar mais ênfase naquela tabelinha, o que está na primeira coluna, ao invés do que está na segunda coluna. Depois você dá uma revisada, essa tabelinha é muito importante. Aula 2. Então, com base no Manifesto Ágil, que representa uma publicação que agia como ponto de partida para aqueles que compartilhavam as mesmas ideias básicas, foi criada a Aliança Ágil. Depois de redigir esse documento, né, que são 12 pensamentos, eles ainda
criar uma aliança entre eles, esses 17 profissionais, e tem o site aqui, né, da Aliança Ágil, que tem a finalidade de divulgar, de abrir discussão para o mundo todo, né, tudo que tem de novidades. Depois você dá uma visitada nesse site, que é Aliança Ágil. Bom, a gente falou aqui de Manifesto Ágil, falou de histórico, né? Agora a gente vai falar de motivações, né? É sempre assim, pessoal. A tecnologia ela evolui sempre com base num problema, alguma coisa que aflige, que atrapalha, né? Alguma ideia que é dada para resolver um problema, sempre assim. Então, desenvolvimento de software sempre foi considerada uma atividade complexa. E por que não dizer caótica, né? Vocês lembram daquele termo que eu falei na primeira aula, ADHOC, termo em latim, ADHOC, ad hoc. Ad hoc é uma coisa feita de improviso, né? Sem planejamento nenhum. A pessoa ela acha que tá com confiança demais, né? Sabe fazer, é facinho, pega e desenvolve aquele software lá, é simplesinho, vamos fazer daqui. E já começa fazendo, não planeja nada, não discute nada com ninguém. Muitas vezes não dá certo, né? Por mais simples que seja esse software, mesmo que funcione, futuramente vai precisar de uma manutenção. E aí, como você não planejou, você não estruturou direito, fica de difícil manutenção, né? Foi feito por uma pessoa só. Nesse cenário, normalmente percebemos que comportamentos indesejados se tornam frequentes, cada vez mais difíceis de serem eliminados. O que acontece? Não funciona. Por mais simples que seja o software, é consenso entre todos os profissionais que deve existir um planejamento para que você saiba onde que você está entrando, por onde que você entra e por onde que você sai. Quando começa, quando termina. Senão, você começa a desenvolver, aquele negócio não acaba nunca. Você passou da hora de entregar, gastou dinheiro demais. Tudo tem que ser planejado e aprovado. Isso é um consenso. Metodologias ágeis também seguem isso daí, tá? Ela é plenamente gerenciável. Então, é exagero afirmar que o uso de metodologias independentemente de quais sejam, é um consenso hoje em dia. Todo mundo concorda com isso, né? Temos que adotar uma metodologia, temos que fazer um planejamento para desenvolvimento de software. A principal motivação no uso de processos disciplinados é que eles têm o objetivo de tornar o desenvolvimento mais previsível e mais eficiente. Todos sabem o que vai acontecer, né? Já está no projeto, já sabe o que faz, o que você está. Então é mais previsível, tanto o tempo como os custos. Então, conforme a gente já discutiu anteriormente, as metodologias ágeis surgiram em resposta às metodologias tradicionais, que eram mais engessadas. O que era a ideia? Você documentou, aprovou e engessou, que é para você ter uma previsibilidade de prazo e de custo.
Isso é muito interessante, com certeza. Ingessa, congela tudo, aí você planejou direitinho, alocou os recursos, naquele dia você entrega aquele software. Metodologia tradicional. Então isso é muito bom, mas segundo Martin Fowler, o que ele pensa? Que não é bem assim, né? Você abre um desenvolvimento de software, é um pouco imprevisível, né? Quando você pega para fazer, você começa a ter aquelas surpresinhas desagradáveis que a tecnologia dá uma rasteira na gente, né? Sempre tem algum atraso, sempre tem alguma ideia nova que você deve sim aproveitar essa melhoria que surgiu e que não estava no projeto. Então, Martin Fowler ele acredita que o desenvolvimento de software é imprevisível e é muito difícil você planejar. Martin Fowler é um dos signatários do Manifesto Ágil. Então, o que mais o pessoal gosta, né? Pessoal, vocês sabem, né? Eu também nunca gostei de ficar escrevendo documento, escrevendo texto. Depois você salva lá, imprime, ninguém lê, aí a pessoa não dá valor, fica com desdém, né? Documentação é uma coisa chata mesmo. E talvez um dos maiores motivos que as metodologias ágeis tenham atraído muitos profissionais seja o fato de que metodologias ágeis não dão valor para a documentação, né? Dão valor mais para o quê? Um programa executável funcionando e que já entregue logo para o cliente que tem utilidade para os negócios. E a documentação, eles dizem, ó, o próprio código fonte é a documentação. É lógico que você vai fazer uns diagramas lá de análise orientada a objetos, né? Daquelas aulas que eu dou, é lógico. Mas também não tem muito contrato, muita coisa assim, muita formalidade não. Outra, outro motivo, porque as metodologias ágeis foram largamente aceitas, é que elas são adaptativas em vez de pré-determinantes. Adaptativas dá uma ideia assim de modificar o projeto, mesmo que esteja numa fase adiantada de desenvolvimento. Eles dão muita abertura para modificações. Eles valorizam isso. Todo adepto de metodologias ágeis pensa que se você não mudar o software, ele não vai ter utilidade, ele tem que se conformar, tem que se adaptar ao negócio do cliente. O negócio do cliente muda, é muito dinâmico. E se você não mudar o seu software vai estar totalmente inútil. Eles valorizam o seguinte: o que importa é entregar algo útil que acrescente produtividade, aumento de lucros para o cliente, né? É lógico, né, pessoal, que as mudanças são bem-vindas, somente que se for visível o impacto em tempo e dinheiro, a gente vai ter que renegociar o contrato, né? Não digo que não tenha, né, renegociação de contrato, mas isso não é dado tanta ênfase. Tudo que puder ser absorvido e falar, não, deixa para lá, a gente não fez ainda, então a gente faz diferente, não vai custar nada mais, a gente muda. Mas se tiver algum impacto, né? É lógico, ninguém trabalha de graça. As mudanças são bem-vindas, com metodologia adaptável, mas desde que não impacte severamente em mão de obra, em tempo, né? Pessoal, vou dar uma paradinha para ver se vocês têm dúvidas. O que vocês estão achando? Comentários, dúvidas, por favor.
Ei, Felipe, Alexandre, tranquilinho? Tá dando para concordar com tudo? Tem comentários, dúvidas? Obrigado. Bom que vocês estão entendendo. Fico contente. Vamos em frente para a gente acabar logo, né? Então tem aqui uma discussão agora, por que optar por uma metodologia adaptativa, ou seja, que aderente a modificações do projeto durante a execução do projeto. É isso que é a metodologia adaptativa. Grande parte dos projetos possui requisitos que são alterados ao longo de seu ciclo de desenvolvimento. Isso é verdade. Então você não vai esperar a entrega de tudo para você modificar, você já modifica antes. Não devemos mais nos espantar com essas mudanças, uma vez que até entendemos suas origens. Bom, a pessoa que especificou os requisitos, ela esquece, ela erra, e aí você começa a desenvolver o software, aquela pessoa fica se mordendo de ansiedade e tem que esperar entregar tudo para depois dizer, ó, vamos mudar aqui. Eles ficam até fazendo segredinho. Não, fala logo, muda logo, né? E já entrega corrigido, completo, com aquilo que você esqueceu. Então, a gente acredita nisso, né? Muda mesmo. Os erros ou esquecimentos, eles devem ser corrigidos o mais rápido possível, assim que surgirem. Toda pessoa não deve ter vergonha de falar, eu errei aqui, eu me esqueci disso daqui, esse negócio não está bom, precisa mudar. Todo mundo tem que falar isso, desenvolvedor, cliente, gerente. Por quê? Aquele erro, se ele se propagar, se ele demorar para ser corrigido, ele vai custar muito mais caro, percebe? Então isso que é a ideia do metodologia adaptativa. O congelamento, lembra que a gente discutiu lá no início? É bom. É bom porque está bem planejadinho, o cronograma certinho, vai entregar na data certa, vai gastar aquele dinheiro certinho, não vai extrapolar o orçamento. Aí você entrega. Mas você vai entregar o quê? Você vai entregar um software que não tem utilidade, que precisa ser corrigido. E aí, valeu? Não valeu? Depois vem manutenção, custa dinheiro, percebe? Então, os requisitos não podem, eles não são imutáveis, eles devem ser mudados assim que se perceber a necessidade. Pessoal, aqui vem uma discussão do negócio do cliente, né, que eu acabei de explicar para vocês, né? O cliente tem um meio onde ele opera, um mercado que está cada vez mais exigente. O governo aparece com regulamentações, com aumento de impostos, mercado internacional, entrou o chinês na jogada. Você tem que estar sempre reestruturando seus negócios. Então, uma especificação que foi feita lá atrás já não vale mais. Então, você tem que já modificar o seu software. Essas mudanças não são previsíveis no negócio do cliente. Não adianta insistir, muda logo, porque senão o software vai ser inútil. Então é por isso que Martin Fowler diz: desenvolvimento de software não é uma atividade previsível, né? Você não pode congelar aquele projeto. Perfeito? Aí você entrega o software, você pode ter certeza, dali uns 6 meses já vão pedir para mudar alguma coisa. Não por culpa sua, mas por culpa de que os negócios já
modificaram a maneira de operar, né? Tá bom? Então, por isso que é bom adotar metodologias adaptativas ao invés de metodologias pesadas, congeladas, tradicionais. Aqui a gente vai explicar construção de software usando metodologia adaptativa ou ágil. Se eu falar ágil ou adaptativa, é a mesma coisa, são sinônimos, tá? As áreas tradicionais da engenharia, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, como que elas operam? Primeiro, eles fazem todo o planejamento, todo o projeto antes de começar a construção. Então é gerado aquele monte de documentos, só papel, só papel. Antes de gastar lá com comprar cimento, contratar pedreiro, enquanto o projeto não tiver fechado, aprovado, ninguém faz nada. É gerado aquele mundaréu de documentação primeiro, ficam meses desenhando. Então, todas as decisões de projeto, né, design, são tomadas antes. Por exemplo, vou construir uma ponte, como é que ela vai ser construída? Aí fechou, fechou, não mexe mais, congela. Aí vai para outra empresa, saiu da empresa de engenharia, foi para a empresa de construção, que vai construir aquela ponte do jeitinho que está desenhado, não muda mais nada. E eles acreditam que se seguir aquele desenho vai dar tudo certo. A construtora vai cegamente e constrói. Então, esse processo tem funcionado nas áreas tradicionais, né? Engenharia civil, engenharia mecânica. A engenharia de software, ela copiou desses caras aqui, ó. Mas software não é bem assim. Vocês acabaram de ver que software é uma coisa que não é previsível. Os requisitos mudam, ideias novas surgem. Por que não se beneficiar de uma ideia nova que surgiu depois de projetado? Então é isso, pessoal. O cronograma pode até mudar e desenvolvimento de software é uma coisa imprevisível. Tá certo, você deve planejar, tem uma previsibilidade. Claro que tem, você vai sempre procurar seguir aquele dinheiro que foi reservado e aquele tempo, porque se você não respeitar isso daí, o cliente não vai gostar nem um pouco. Então, se você seguir o projeto de uma ponte, né, e o projeto de desenvolvimento de software tradicional, vocês vão ver que existe uma semelhança muito grande. Existe uma previsibilidade, mas software não é previsível. O desafio está então relacionado à escolha de como fazer o projeto, né, do software de forma que a construção não seja composta de tarefas complicadas, assim como na engenharia civil. Então é nesse ponto que surgem resistências ao uso de paradigmas ágeis. Por quê? A pessoa está bancando o seu projeto, ele quer saber quanto vai custar, que dia que vai entregar. Ele exige uma previsibilidade. Alguns clientes têm a resistência, né? E falar, não, ó, tá tudo aqui no papel, tudo que eu quero que você faça, eu tenho esse dinheiro reservado, eu espero tantos dias e você me entrega. Aí ele te despacha aquilo e não quer saber de mais trololó, de lero-lero, né? Mas não é bem assim, você tem que saber negociar com o cliente. Metodologias ágeis envolve toda uma negociação com o cliente.
Ele precisa saber que você está trabalhando de maneira diferente, ele tem que saber que ele vai ser envolvido em reuniões semanais. E você explica para ele as vantagens dessa nova metodologia. Porque eles estão acostumados com a maneira tradicional, né, de toda a engenharia. Você tem que deixar bem claro para os clientes que você vai adotar as metodologias ágeis. Então, software não é a mesma coisa. Pessoal, as metodologias de desenvolvimento de software tradicional, elas preveem o desenvolvimento iterativo. Sim, igualmente a gente faz aqui nas metodologias ágeis, né? Você quebrar o software em várias partes, cada parte tem aquele processo, né, de desenvolvimento e você vai entregando pedaços do software, né? É assim que as metodologias ágeis trabalham. Cada parte do software segue aquele modelinho de cascata, igual a metodologia tradicional. Então, podemos nos remeter ao conceito de desenvolvimento iterativo, que já vem sendo usado há muito tempo, sendo conhecido por várias denominações, tais como desenvolvimento evolucionário, iterativo, incremental, espiral nem tanto, né? O espiral ele entrega o todo e vai melhorando. Desenvolvimento em estágios e outros. Pessoal, a gente está seguindo sempre o Martin Fowler, os documentos que ele publicou, tá? Que é um dos participantes daquela conferência internacional, né? Para a gente poder explicar metodologias ágeis. Então, é defendido que a gente não deve se limitar a documentos. A gente deve se focalizar em software testado e funcionando. Não deve perder tempo com documentação. Eles deixam a documentação mais lá para o final, né? Depois que entregou, fechou tudo. Aí é feito um documento de entrega, né? Manual do usuário. Aí não tem mais alterações, né? Nós não devemos limitar a analisar documentos ou deixar de testar códigos. Código-fonte, que é isso aí que esconde falhas, né? Você deve entregar logo o software para o usuário usar e testar. E para que a falha apareça o mais rápido possível. Não perca tempo com documentações, e sim com software funcionais que tenham utilidade. Então, nesse caso, agindo assim, as falhas se tornam aparentes, os erros vão aparecer muito mais rapidamente do que se você deixar para entregar tudo de uma vez. Entregue por partes, né? Então, aqui é feita uma discussão. Controle de processos. Processo é o quê? Aquilo que foi muito bem projetado, né? Com antecedência. E que algumas pessoas acreditam que é previsível, mas não é. Vamos discutir aqui o processo iterativo versus controle de processos imprevisíveis. Observe que o desenvolvimento iterativo faz sentido, ou seja, entregar software por partes, quanto menores, mais você quebrar o software em partes menores, melhor. Quanto mais rápido você entregar essas partes, melhor.
faz sentido em processos previsíveis, mas seu uso é particularmente importante em processos adaptativos. É o que as metodologias ágeis adotam, pois esses precisam ser capazes de lidar com mudanças nas funcionalidades requisitadas. Assim, percebemos que o uso de processos iterativos em um processo adaptativo proporciona um planejamento de longo prazo bastante fluido, sendo que os únicos planos estáveis são os de curto prazo, representados por uma iteração. Então é isso, pessoal. Metodologias ágeis, ela se baseia muito em processo iterativo. Quando você obtém um feedback o mais rápido possível, você elimina os erros já o mais rápido possível. Conforme vai desenvolvendo, os erros já vão aparecendo e já vão sendo dado feedback pelo seu usuário, né? Você tem que ter uma pessoa lá que fica testando para você da parte do usuário, que fica dando aceitação daquelas pequenas partes. Vão ser entregues a cada 15 dias, a cada um mês no máximo, né? Passou de um mês já é muito demorado. Talvez tenha entregas semanais. Isso é muito importante para que não haja erro. Então, como eu havia explicado, os processos adaptativos requerem um bom relacionamento com os clientes. Você tem que explicar para ele a maneira que você vai trabalhar. Ele tem que se empenhar, te dar atenção para ficar testando, participando de reuniões, né? Dando feedback. Essa diversidade de postura é necessária porque normalmente a maioria dos clientes prefere um contrato que tenha custo fixo, né? Mas é impossível você prometer isso para um processo de desenvolvimento que é imprevisível. Então, o cliente ele quer comodidade, né? Ele quer custo fixo, prazo fixo e não quer ter trabalho. Mas não é bem assim que funciona. Então, o problema é que contratos de custo fixo requerem requisitos estáveis. Então, se a gente volta naquele problema lá anteriormente, né? De congelar tudo, aí sim você pode prometer custo fixo. Mas e aí? Funciona? Você cumpre o prazo, cumpre os custos, né? Mas você vai entregar um software que na semana seguinte já vai precisar mexer, que está cheio de coisa que esqueceu de fazer, cheio de coisa que não é mais aquilo, que já mudou. Às vezes tem erro, né, de requisito, entendeu? Isso tudo tem que ser falado abertamente com o cliente. É lógico que você vai controlar, né, vai adaptar aquele prazo, aquele custo, desde que as alterações não impactem em grande monta em custo e prazo, você vai tolerando, né, as alterações. E também alterações que não se justificam devem ser evitadas, assim como está escrito lá no Manifesto Ágil, né? Então não é para usar um processo pré-determinista, tudo é flexível. Então, as metodologias ágeis procuram fixar o tempo e o preço. Você vai contornando, vai tolerando, você dá um preço assim com uma margem um pouquinho a mais, né? Porque, lógico, vai pedir alteração. Mas o escopo, ele é flexível, não é fechado, não é congelado. De modo que você não cause atraso no cronograma. Pessoal, eu estou passando meio rápido, mas dê uma lida aqui, é coisa que eu já falei, tá? Os clientes conseguem mudar a funcionalidade do sistema à medida
que seu negócio muda, e muda mesmo, considerando também a forma como o sistema é utilizado na prática. Tá vendo aqui, ó? Se você entrega uma parte funcional testada, o cliente já vai notar, olha, isso aqui eu estou usando, mas precisa mudar. Por isso que é bom entregar partes o mais rápido possível. Para os praticantes das metodologias ágeis, o que importa é agregar valor ao negócio do cliente. O seu software, você lembra que eu expliquei lá o que é um processo, lá na introdução? Processo é blá 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 blá. E o software é usado para quê? É usado para monitorar, fazer relatórios. Não, hoje em dia o software ele é parte do processo. Você vai numa loja, você comprou uma mercadoria, emite nota fiscal, é o software que emite, ele já é parte do processo do negócio, né? Então é isso que é agregar valor ao negócio. Tem que estar sempre alterando e adaptando ao negócio, porque ele é parte do negócio. Quando usamos paradigmas de desenvolvimentos ágeis, podemos proporcionar um constante retrabalho no plano de projeto de cada iteração. É sempre melhor que alterações necessárias sejam percebidas o mais cedo possível, em um momento em que ainda há tempo de se fazer algo a respeito. Naquele momento que você ainda não entregou o todo, né? Você está entregando somente uma parte. Você já entrega ela atualizadinha, corrigida, né? Porque o usuário vai te dar aquele feedback. É isso que é qualidade, é fazer exatamente o que o usuário quer, agradar ele. Então, aqui tem um pensamento interessante. Martin Fowler dizia que um bom projeto pré-determinista, aquele antigão, né? Normalmente ocorre conforme seu planejamento. Então, executou certinho conforme planejado, é um bom projeto pré-determinista, maneira tradicional. Já um bom projeto ágil irá construir algo diferente e melhor do que o plano original previu. Olha que bonito. Você tem que estar aberto a melhorias durante o desenvolvimento. Aqui uma discussão que é bem acalorada, né? Tem muito a ver com o Lean Production do Toyotismo. É onde você elimina os gerentes. Gerente perdeu o emprego, pessoal. Tem gerente ainda? Tem um. Mas ele respeita muito os seus comandados, os seus subalternos. Por quê? Imagine você, né? Você está evoluindo na sua carreira profissional. Aí você vai ascender ao cargo de gerente. No dia que você mudou de programador, analista e virou um gerente, dali um mês, 6 meses, você já se tornou obsoleto, você já não manja de mais nada, perdeu todas as novidades que apareceu, né? Você já não sabe mais desenvolver, você esqueceu, a gente esquece, pessoal. Parou de programar, daqui 3 meses, 4 meses, você já esqueceu. E como é que um gerente pode chegar para um programador, para um analista e com aquela ideia obsoleta e querer controlar, querer dizer como ele deve fazer as coisas? Você tem que fazer do jeito que foi projetado. Não é assim. Os gerentes, eles são sempre mais atrasadão do que a gente. Eles têm que cuidar de quê? De dinheiro, de negociar, de fazer reunião, de aquelas burocracias. Mas quem sabe trabalhar somos nós. Então, as pessoas
são muito valorizadas, elas têm autonomia, né, os programadores, os analistas, para se reunir, tomar decisões autonomamente, sem precisar permissão dos gerentes, né? É lógico, você vai comunicar para o gerente, né, o que está acontecendo, assim como no toyotismo. Então, segundo Martin Fowler, executar um processo adaptativo não é fácil, exigindo uma equipe de desenvolvimento muito eficaz, composta de integrantes qualificados e também que interagem com um time de verdade. O conceito tradicional de processo implica o desenvolvimento de metodologias em que pessoas são partes substituíveis. Olha a briga aqui, ó. Xingou, agora eu vou pro pau, né? Eu não sou substituível. Eles falam, olha, o Argemiro trabalhava lá, né? Desenvolvimento de software. Blá, 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 blá. Aí ele virava e ia falar com o outro chefe lá, que é colega dele. Ah, eu tenho um recurso aqui, blá blá blá. Aí eu falei, mas que recurso, caramba? O recurso era eu. Ele me chamava de recurso. Olha que falta de respeito, né? E era assim antigamente, viu? E ele sempre jogava nessa cara, ninguém é insubstituível, né? E você tinha que engolir, mas agora mudou esse pensamento nas metodologias ágeis. As pessoas são muito mais valorizadas do que os processos. Os processos foram previamente definidos, mas se chegar algum argemiro lá e falar, não, não gostei disso, aqui está errado, eu posso fazer melhor, eles vão dar ouvido para quem? Para o analista, para o programador, porque vai ter ganho de qualidade. É essa a ideia. Então, analisando esse modelo antigo, né, percebemos que as pessoas não são menos importantes que as funções que elas devem desempenhar. Portanto, se é um projeto planejado, não importa quais analistas, programadores ou especialistas em testes irão compor a equipe, modelo antigo, bastando apenas saber quantos deles são necessários, quantos recursos eu preciso. Pega lá, é programador? É, então você tem que saber fazer isso aqui. Não é bem assim, né? Este é outro ponto significativamente importante relacionado ao uso de metodologias ágeis, pois as considerações anteriores levantam a seguinte questão. Olha o pensamento, vê se não faz sentido. Será que as pessoas envolvidas no desenvolvimento de um software são de fato peças substituíveis? Pessoal, vocês estão vendo aí, vai ter um colapso, né? Estão prevendo de falta de mão de obra. Se você perde um bom programador, até se achar outro é difícil. O mercado está carente de bons programadores. Então, metodologias ágeis pregam justamente o contrário, rejeitando essas premissas que eu acabei de explicar, né? Do recurso, da pessoa substituível, que o processo que já foi previamente definido tem que ser seguido, que o programador tem que fazer o que está escrito, não é para mudar nada, né? As metodologias ágeis rejeitam essa premissa. Esse cara aqui, ó, Alistair Cockburn, ele é um cara que a gente vai estudar ele. Vai ter uma aula só para ele aqui. É uma aula que se chama A Família Cristal, de Cockburn. É a metodologia desse estudioso aqui, né? Desse autor. Que ele diz que você tem que analisar uma empresa, um software, de acordo com a importância, né, para a empresa. Então ele classifica em cristais, né? Tem rubi, tem diamante. Quando é diamante é aquele software mais missão crítica, mais estratégico. Quando é rubi é um software que é menos importante. Então, de acordo com a classificação, né, dos cristais do Cockburn,
é a importância que você dá ao software, e aí a metodologia muda um pouco, mas é bem parecido. Então, esse Alistair Cockburn, ele publicou um artigo caracterizando pessoas em desenvolvimento de software como componentes de primeira ordem, não lineares. Então, as pessoas em primeiro lugar é o recurso mais importante que você tem, não é o plano. Indica que processos pré-deterministas exigem componentes previsíveis. Não é verdade. Contudo, pessoas não são componentes previsíveis. Cada um é de um jeito, né? Cada um tem um comportamento. E também tem aquela discussão da previsibilidade que eu disse anteriormente. Desenvolvimento de software é imprevisível porque o próprio cliente está querendo sempre que você mude as coisas. Então, tem pessoa que é mais produtiva, tem outros que é menos produtiva, tem pessoas que querem fazer diferente, melhorado, né? Então, os projetos antigos falham por não preverem imprevisibilidade das pessoas durante a definição de processos e das metodologias utilizadas, o que pode proporcionar todo tipo de trajetória não planejada durante a condução dos projetos. Se uma pessoa pede demissão porque não gostou do projeto, que acha que aquele projeto está errado, que não vai dar certo, pede demissão, vai embora. Aí você vai ter que correr atrás de um outro profissional no meio do desenvolvimento do projeto, vai atrasar tudo. E hoje em dia não está fácil contratar programador e analista, vocês sabem, né? Aqui tem uma discussão sobre Taylor, né, lá da administração, abordagem clássica da administração. Isso daqui é velho, pessoal. É do início do século XX. É um cientista, né? Criava métodos de fabricação. Ele teve muito sucesso, até hoje é muito aplicado, né? Só que para software não dá certo. O Taylor acreditava que qualquer pessoa era substituível. Os operários lá da linha de montagem, eles tinham que simplesmente usar as ferramentas do Taylor, seguir o manual do Taylor, receber um treinamento do Taylor e qualquer um ia trabalhar, ia fazer aquilo ali igualzinho sempre. Alguns iam ser mais produtivos, outros menos. Mas não é assim, as pessoas são diferentes, né? Tem pessoa que tem uma produtividade melhor, tem uma ideia para acrescentar ao projeto. Você não vai deixar de aproveitar, né, desse talento. Então, se observarmos numa fábrica, esse raciocínio pode ser verdade, né? Em parte porque a maioria dos trabalhadores fabris não tem um perfil criativo. Em parte porque facilmente constatamos a existência de uma tensão entre chefe e trabalhadores, motivado porque o administrador ganha mais do que os operários. Mas no caso de desenvolvimento de software, a história tem mostrado cada vez mais quanto isso é falso. Uma vez que políticas e ações adotadas pelas empresas de desenvolvimento de software têm alinhados os interesses dos programadores com os da empresa. Pessoal, tem todo um ambiente, tem que ser agradável de trabalhar, né? Podem ver, quem vai trabalhar na Google, tem aquele lugar relax. Você é que determina o seu horário de trabalho.
tem lazer dentro da empresa, né? Lugar confortável, tem até rede para dormir. Vocês vão achar estranho, sim, mas os desenvolvedores de software lá são tratados assim. Por quê? O que importa é cumprir a meta, o prazo. E o cara tá lá deitado na rede, mas ele tá trabalhando. É igual eu costumo falar, eu sou mineiro, né? A gente fala, nós trabalhamos em silêncio. Ah, eu tô dormindo aqui, mas eu tô trabalhando mentalmente, é o meu trabalho. Trabalho intelectual, né? Sei lá, pessoal. Se você confiar na pessoa, ela falar que entrega, ela entrega. Gestão orientada a pessoas. Então, pessoal, o que é defendido? Se você impõe um processo que foi planejado anteriormente, é lógico, tem que ter um plano, né? Você concebe lá um projeto, desenha lá os diagramas, requisitos, diagrama de caso de uso, sempre tem, mas aquilo não pode ser imposto, né? O programador, o analista, ele tem que ser ouvido, porque ele tem muito a contribuir, a melhorar com aquilo, né? Então, se você impõe aquilo, o programador, o analista fala, ah, não gostei, acho que está errado, eu sei fazer melhor, ele vai ficando descontente. E o fim disso vocês sabem o que é, né? Às vezes ele faz um software que fez o que foi mandado, mas poderia ter sido feito melhor. Ou então ele já desiste de uma vez, arruma outro emprego, né? A grande diferença entre aceitar um processo e impor um processo é que aceitar um processo requer comprometimento, envolvimento de toda a equipe, de quem vai fazer, né? O que não observamos em processos impostos. É fácil, pessoal. Você acha que um gerente que já está com aquela ideia obsoleta, faz tempo que ele não programa, não analisa nada, ele só manda. Ele sabe dizer para você como você deve fazer? Quem melhor do que você vai saber dizer como é a melhor maneira de fazer? Então, refletindo sobre essa realidade, podemos concluir que apenas os próprios desenvolvedores poderiam optar por seguir um processo adaptativo, principalmente porque eles é que devem ser capazes de tomar decisões técnicas e não os gerentes, né? E realizar estimativas de tempo confiáveis. Pessoal, deixa eu ver que horas são aqui. A gente já estourou o tempo de longe. Deixa eu correr um pouquinho, a gente já está terminando, tá bom? Então, a liderança técnica é delegada à equipe de desenvolvedores, né? Com aquelas reuniões de equipe, igual no toyotismo. Eles têm soberania para tomar decisão, são autogerenciáveis. O contato com esse paradigma deveria ser algo natural, uma vez que até mesmo técnicos entendem que suas habilidades técnicas se tornarão obsoletas ao entrarem para uma função gerencial, com certeza. Você vai ficar participando de reunião, fazendo relatório, preenchendo planilha, vai deixar de programar. Dali uns 6 meses você até já esqueceu como é que programa, tá? Já vai ficando obsoleto. Suas habilidades técnicas desaparecerão rapidamente assim que você para de treinar, de programar, precisando necessariamente confiar nos desenvolvedores mais atualizados. Então é isso que eu já falei anteriormente, né? Aqui vem uma questão sobre medições de
projetos de software. Medição é o que? Você vai gerenciar alguma coisa, você tem que ter algum parâmetro de medição para saber controlar se está indo bem, se não está. Quanto tempo gastou, quanto dinheiro gastou, tem que ter os indicadores. E nos processos, nas metodologias ágeis, o medidor, o indicador, se você vai indo bem, se o projeto está adiantado ou não, é o que? Simplesmente as entregas de partes do software funcionais, que tem utilidade, que já está testado e funcionando, e não aquelas etapas, né, do projeto. Se não entregou nada, então não dá para medir. Gestão orientada a pessoas. Pessoal, depois vocês dão uma lida aqui, tá? Coisa que eu já falei, a gente já estourou o horário. Adaptabilidade de processo. Isso aqui é aquele caso, ó, eu terminei o projeto e aí reúne todo mundo. Foi um projeto de 6 meses, um ano de duração. E vocês vão tentar, antes de começar um novo projeto, fazer uma reflexão, né? Metodologias ágeis tem essa reunião, é muito importante. Não só quando você termina o projeto, mas sempre que uma etapa importante é vencida, né? Vocês vão dizer o que nós fizemos corretamente, o que a gente aprendeu. Tudo é uma experiência nova, é um aprendizado, né? Cada projeto é único. Software nunca se repete, né? Lembra que eu expliquei para vocês? Processo é uma coisa repetitiva, produz tudo igual. Mas um projeto não, um projeto ele é único, é uma experiência única. O que nós aprendemos? O que a gente pode fazer melhor, né? E o que a gente que nos intriga, o que deu errado. Isso é que é a adaptabilidade dos processos. É você procurar fazer sempre melhor. Pessoal, acho que é só isso mesmo. As metodologias ágeis estimulam ajustes nos processos, né? A gente procura fazer diferente. Pessoal, eu vou parar por aqui. Você dá uma lida que é bem intuitivo, bem fácil. Eu já expliquei tudo que está escrito aí em grande parte. O livro, ele, como é que fala? Ele volta, ele malha muito a mesma coisa, é meio repetitivo, né? Mas é isso daí. Tem esses exercícios para vocês entregarem. Aliás, eu queria falar, professor Diego, me ajuda aqui, aqueles avisos lá, né? Por favor. De sábado. Isso. É uma aula que a gente deixou como tempo para vocês de sábado, reposição, para vocês fazerem sozinho em casa com o apoio do professor, né? E pôr tudo em dia. Os exercícios é tudo igual essas perguntinhas que tem aqui no fim de cada aula. E aí, professor Diego, é o nosso. Eu sou apenas o banco de reserva, pessoal. O titular chegou, ele está reassumindo. Nosso ilustre professor. E vai dar continuidade a partir de hoje. Uhum. Tá bom então, Felipe, obrigado pela paciência de ficar me aturando.
Obrigado, professor. Até mais para vocês. Boa noite. Tchau.